Eleanor Louise Cowell tinha apenas 22 anos quando teve seu primeiro filho. Não foi uma gravidez planejada, o pai da criança a abandonou e aborto estava fora de questão, pois era ilegal e sua criação religiosa não permitia. Ela foi então para o lar para mães solteiras Elizabeth Lund. Após 63 dias de espera, Theodore Robert Cowell nasceu em 24 de novembro de 1946. Louise voltou para casa com seu filho e, para evitar más impressões, passaram a fingir que Ted na verdade era irmão de Louise, sendo criado como filho de seus avós. Conforme o garoto foi crescendo, ela percebeu que seria impossível levar uma vida normal ali, pois muita gente sabia a verdadeira história de Ted. Então ela foi ao tribunal em 6 de outubro de 1950 e mudou o nome dele para Theodore Robert Nelson, um nome comum que o proporcionaria o anonimato. Após isso, ela levou seu filho de 4 anos para morar em Tacoma, Washington, a 4.800 quilômetros de distância de onde moravam. Ted era muito apegado ao seu avô e foi um baque para ele ter sido afastado de sua figura paterna dessa forma. Ele se lembrava do avô como um homem gentil, porém, outros parentes o descreveram como um louco, maníaco, racista. Louise ingressou na igreja metodista, onde conheceu Johnny Bundy, um cozinheiro que parecia gentil e confiável. O namoro foi rápido e em 19 de maio de 51, Louise e Johnny se casaram. Com menos de 5 anos, apesar de ainda se considerar um Cowell, Ted recebeu seu terceiro e último nome, Theodore Robert Bundy. Em pouco tempo, ele tinha 4 meio-irmãos e com frequência ficava de babá. Ted e Johnny costumavam colher feijões juntos, e Johnny às vezes ajudava Ted com suas entregas de jornais em sua rotina matinal. Apesar disso, eles nunca foram muito próximos. No ensino fundamental, Ted chegou a sofrer perseguição e provocações de outros garotos por ser tímido demais. No ensino médio, mesmo sem estar entre os mais populares, era bastante querido. Tirava a média B+, e ganhou bolsa de estudos para a Universidade de Puget Sound, em Tacoma. A única coisa que sujou sua imagem nessa época foi ter sido pego 2 vezes pelo Juizado da Infância e Juventude, por suspeita de roubo de automóveis e invasão domiciliar, o que foi limpado de sua ficha quando completou 18 anos. No verão de 65, Ted trabalhou na distribuidora de energia Tacoma City Light para juntar dinheiro para a faculdade e frequentou a Universidade de Puget Sound durante 65 e 66. Depois de trabalhar numa serraria no verão seguinte, pediu transferência para a Universidade de Washington. Ele se mudou para o dormitório do campus da faculdade e, por sua timidez e pouca habilidade social, ainda não havia se envolvido a sério com uma mulher. Na primavera de 67, Ted conheceu a mulher de seus sonhos, Diane Edwards, que estudava na mesma universidade que ele. Ela era 1 ano mais velha, filha de família rica californiana e provavelmente foi quem iniciou sua vida sexual. Ted se apaixonou e ficaram juntos durante 1 ano. Nesse período, ele teve vários empregos subalternos para pagar a faculdade. Ted era doce e gentil com Diane, porém, ela era pragmática e sentia que ele não tinha nenhum plano para o futuro. Ela não acreditava que ele se encaixava em seu mundo. Também o considerava muito emotivo e inseguro de si, além de suspeitar que ele usava as pessoas e mentia para ela. Diane se formou e achou que assim escaparia de Ted, pois ele ainda tinha anos pela frente. Porém, ele conseguiu bolsa de estudos para um curso em Stanford. Quando o curso acabou e chegou a hora de voltar para Washington, ela finalmente terminou com ele, o que o deixou arrasado. Diane foi seu primeiro amor, a personificação de tudo que ele queria. Depois do término, ele já não se importava com muita coisa e largou a faculdade. Durante o outono de 68, ele trabalhou de motorista e segurança para um popular candidato a vice-governador. Em 69, partiu em viagens para visitar parentes no Arkansas e na Filadélfia. Durante todo o tempo, ele sentia a verdade escondida ali, em meio a lembranças de seus primeiros anos. Precisava saber quem era. Nos arquivos de Vermont, cidade onde nasceu, encontrou sua certidão de nascimento e constatou que era filho de Eleanor, e o nome do pai constava como Lloyd Marshall. Ted ainda escrevia para Diane, que respondia apenas de vez em quando. Ele estava obcecado em se reaproximar dela. Um dia surpreendeu na saída de seu trabalho. Conversaram um pouco e ela o mandou embora pela 2ª vez, torcendo para nunca mais voltar a vê-lo. A revelação de seu parentesco e a rejeição de Diane possuíram ele com uma determinação. Se tornaria o tipo de homem que o mundo, e em especial Diane, considerava bem-sucedido.
Conseguiu um quarto na casa de Frida Rogers para estudar psicologia e moraria ali por 5 anos, sendo tratado mais como filho do que inquilino da família. O rapaz que parecia não ter futuro agora havia se transformado em aluno exemplar do curso de psicologia. Em grande parte tirava A e algumas notas B. Os professores gostavam dele. Ted frequentava bares do distrito universitário e em 26 de setembro de 69, no Sandpiper Tavern, conheceu a mulher que seria a força central na sua vida durante os 7 anos seguintes, Elizabeth Kopfler. Ela era anos mais velha que Ted, divorciada e mãe de uma menina de 3 anos. Ela se apaixonou por Ted e acreditava totalmente na habilidade dele para alcançar o sucesso, algo que Diane nunca tinha feito, e ainda o emprestava dinheiro para ajudar nos estudos. Quase desde o início, Liz queria casar, mas compreendeu quando ele disse que isso teria que ficar para um futuro distante, pois havia muito que conquistar primeiro. Ted trabalhava em empregos de meio período e quando não conseguia arcar com as despesas, Liz o ajudava. Às vezes, ela se preocupava que o dinheiro e o status da família fossem um motivo para ele se sentir atraído. Porém, ele era gentil com ela e muito dedicado com sua filha, quase como um pai. Ela sempre ganhava flores dele no aniversário e recebia uma única rosa vermelha no aniversário do primeiro encontro. Ela pressentia que Ted saía com outras mulheres, mas tentava não pensar nisso. O que ela não sabia era que Diane existia e vivia na mente de Ted com a mesma intensidade de sempre. Conforme os anos 69 e 70 passavam, Ted ficava mais refinado, culto e socialmente mais apto. Era um cidadão ideal e chegou a receber menção honrosa da polícia ao render um ladrão e devolver a bolsa roubada para a dona. Ele também salvou uma criança de 3 anos de se afogar no Lago Green, em Seattle. Em 71, Ted era estagiário remunerado de meio período na clínica de prevenção ao suicídio. Trabalhava das 21 às 9, diversas noites por semana. Na época ele tinha 24 anos. Foi quando conheceu Anne Rule, a futura autora de sua biografia Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado. Ela se lembra que quando o conheceu, ele usava camiseta jeans e tênis, e a mesa estava coberta de livros didáticos. Gostou dele de cara. Eles ficavam sozinhos no edifício, conectados ao mundo exterior apenas pelas linhas telefônicas. Segundo Anne, Ted era do tipo de pessoa que ouve com total atenção, que demonstra preocupação genuína apenas pela postura. Você poderia contar para Ted coisas que talvez não contasse para mais ninguém. Ele também se sentia à vontade com Anne e certa vez falou sobre Diane. Eu amo Liz e ela me ama de verdade. Não quero magoá-la, mas existe outra pessoa que não sai da minha cabeça. Se chama Diane e não a vejo há muito tempo. Ela mora perto de São Francisco e é absolutamente linda, alta quase tanto quanto eu, com pais ricos. Nunca conheceu nenhuma outra realidade exceto ser rica e simplesmente não consegui me encaixar naquele mundo. De vez em quando conversamos por telefone. Toda vez que eu ouço a voz dela, tudo volta. Não posso me conformar com mais nada a não ser que tente mais uma vez. Vou me candidatar a qualquer faculdade de direito nas cercanias de São Francisco em que possa ter a chance. Ela é a única mulher, a única que amei de verdade. É diferente da maneira como me sinto em relação a Liz. É difícil de explicar, não sei o que fazer. Ele sempre insistia em ver ela entrar no carro em segurança quando terminava o turno dela de madrugada. Dizia, tome cuidado, não quero que nada aconteça com você. No outono de 72, Ted foi contratado para participar da campanha de reeleição de um governador republicano de Washington. A tarefa dele era viajar pelo estado e monitorar os discursos. A campanha foi bem sucedida e ele foi empregado no Comitê Consultivo de Prevenção de Crimes de Seattle e revisava a nova lei estadual de caronas, que tornava a prática legal mais uma vez. Em 73, Ted foi aceito na Faculdade de Direito da Universidade de Utah. Nesse mesmo ano, enquanto ainda mantinha um relacionamento com Liz, ele contatou Diane e ela ficou maravilhada com as mudanças na vida dele. Ela foi para Seattle em setembro e passaram bastante tempo juntos, chegaram a noivar. Apesar disso, Ted estava frio com ela, vivia reclamando da família dele e parecia gostar apenas do seu avô Cowell, que já estava morto, o que o deixava sem ninguém. Em janeiro de 74, Diane voltou para a Califórnia e esperou o contato de Ted, que nunca chegou. Ela então mandou uma carta para ele, que não obteve resposta, e o telefonou querendo saber por que ele a abandonou sem explicação. Calmo, ele disse, Diane, não faço ideia do que quer dizer. Depois de um tempo, ela concluiu que tudo isso foi um plano arquitetado de Ted, apenas para rejeitá-la, assim como ela o havia rejeitado antes.
No início de 74, a jovem Karen Sparks, de 18 anos, sofreu um ataque enquanto dormia. Seu quarto ficava no porão, acessível pelo exterior da casa por uma porta que era mantida sempre trancada. Karen foi espancada com uma haste de metal arrancada da armação da cama e quando afastaram as cobertas, viram que a haste tinha sido enfiada dentro de seu aparelho genital, causando danos aos órgãos internos. Karen ficou um tempo em coma, mas sobreviveu e não se lembrava de nada que tinha acontecido de 10 dias antes do ataque até quando acordou. Ela sofreu danos cerebrais irreparáveis. A voz de Linda Ann Healy, de 21 anos, era ouvida no rádio por milhares de pessoas de Washington, às 7 horas da manhã. O emprego na Northwest Ski Reports exigia que ela acordasse às 5h30 e por isso raramente ficava acordada depois da meia-noite. No dia 31 de janeiro de 74, escreveu seu último bilhete para uma amiga. Pensei em dar uma passadinha para dizer oi. Está nevando lá fora, então escrevo esta carta enrolada na minha manta afegã azul. Convidei mamãe, papai, Bob e Laura para jantar. Ando esquiando bastante, trabalho um pouco e estudo, não necessariamente nessa ordem. Às 5h30 da manhã, uma de suas colegas de residência ouviu o despertador de Linda tocar como sempre e voltou a dormir. Às 6 horas, o seu próprio despertador tocou e ela estranhou ao ouvir o de Linda ainda tocando. Mais tarde, quando a família de Linda chegou para jantar, as garotas da casa ficaram assustadas, pois ela ainda não havia voltado. Os detetives acharam sangue seco no travesseiro dela. A suposição foi de que alguém entrou no quarto enquanto ela dormia e, após deixá-la inconsciente, a sequestrou. As roupas que ela usava na noite anterior haviam sumido, porém encontraram sua camisola manchada de sangue, o que leva à conclusão de que o sequestrador a vestiu antes de levá-la embora. As 4 garotas se lembraram de que na tarde em que Linda desapareceu, elas receberam 3 telefonemas estranhos. Cada vez que atendiam, ouviam apenas respiração do outro lado da linha e então a ligação caía. No dia 4 de fevereiro, um homem ligou para a polícia. Ouça e ouça com atenção. O agressor daquela garota no dia 8 do mês passado e o sequestrador de Linda Healy são a mesma pessoa. Esteve do lado de fora de ambas as casas. Ele foi visto. Você não vai conseguir meu nome de jeito nenhum. Enquanto a polícia de Seattle procurava o corpo de Linda Ann Healy, o condado de Thurston procurava a estudante desaparecida da faculdade estadual Evergreen. Na noite chuvosa de terça-feira, 12 de março de 74, Donna Gail Manson, de 19 anos, saiu de casa sozinha para ir a um show caminhando. Nunca chegou lá. Os detetives só foram notificados 6 dias depois, pois era normal que ela sumisse sem avisar. Ela não foi encontrada. Susan Rancor tinha pavor do escuro e de sair de casa sozinha. Após o pôr do sol, nunca saía sem sua colega de quarto. Nunca até a noite de 17 de abril. Ela foi para a reunião de orientadores que terminou às 21 horas. Susan nunca mais foi vista. Após isso, algumas alunas do mesmo campus foram à polícia relatar o encontro com um homem estranho com o braço na tipóia que pedia ajuda para carregar coisas ao seu carro, um Fusca. 19 dias depois, no dia 6 de maio, Roberta Kathleen Parks foi a próxima vítima. Pouco antes das 23 horas, ela saiu para encontrar alguns amigos no Grêmio Estudantil, porém nunca chegou lá. Após uma trégua de 26 dias, Brenda Ball, de 22 anos, desapareceu. Na noite de 31 de maio, ela foi sozinha ao Flame Tavern. A última vez que foi vista foi no estacionamento conversando com um homem bonito de cabelos castanhos com o braço na tipóia. A polícia foi notificada apenas 19 dias depois, pois as pessoas estavam acostumadas com suas viagens impulsivas. Mesmo antes da polícia ser notificada sobre Brenda Ball, o homem atacou novamente. No dia 10 de junho, por volta de 1 hora da manhã, Jorgen Hawkins saiu da fraternidade do namorado pela porta dos fundos para voltar à sua casa. Um dos moradores ouviu a porta bater, olhou pela janela e a cumprimentou. Ele a observou por aproximadamente 9 metros, e outros 2 estudantes a viram avançar os próximos 6 metros. Nos 13 metros restantes, Jorgen desapareceu. Quando o desaparecimento de Jorgen chegou à imprensa, 2 testemunhas relataram histórias sobre um rapaz de muletas que pedia ajuda para carregar coisas ao seu carro. No dia 14 de julho, o Parque Estadual do Lago Sammamish estava lotado, com 40 mil pessoas. Por volta das 11h30 da manhã, uma jovem chegou ao parque e foi abordada por um rapaz de camiseta branca e braço na tipóia. Ele explicou que queria prender um barco à vela ao seu carro e não conseguia por conta de seu braço imobilizado.
Ela concordou e caminhou até o Fusca marrom no estacionamento, porém não tinha barco nenhum. Ele explicou que estava na casa dos pais na colina acima e apontou para a porta do carona. A mulher hesitou desconfiada, disse que estava atrasada e foi embora. Pouco após o meio-dia, Janice Ott, de 23 anos, chegou ao parque e arrumou um lugar para se sentar com sua manta. Poucos minutos depois, um homem de camiseta branca, shorts de tenista e tênis brancos com o braço na tipóia a abordou. Algumas pessoas em volta ouviram a conversa. Com licença, você poderia me ajudar a colocar meu barco à vela no carro? Não consigo fazer sozinho, porque estou com o braço quebrado. Janice disse para ele se sentar e conversaram sobre o barco. As pessoas o ouviram dizer que seu nome era Ted. Ele informou que o barco estava em outro local e Janice explicou que não queria deixar sua bicicleta. Ele então disse que cabia no porta-malas. Conversaram por uns 10 minutos e foram para o estacionamento. Ninguém voltou a ver Janice Ott com vida. Denise Nesland, de 18 anos, também foi ao parque com um namorado e outro casal. Por volta das 16h30, se levantou para ir ao banheiro e desapareceu. Denise era o tipo de garota que ajudaria alguém, em especial alguém com uma deficiência. No dia seguinte, uma das buscas mais extensas da história do condado de King iria começar. Várias mulheres relataram o mesmo encontro com um homem com roupa de tenista e braço na tipóia pedindo ajuda para carregar o barco à vela. Jim Ott, marido de Janice, contou que em sua última carta ela reclamou da demora de uma carta a viajar de Washington à Califórnia. 5 dias não é uma droga, alguém poderia morrer antes de você saber. Quando Jim finalmente recebeu a carta, havia todos os indícios de que Janice havia morrido. Com as descrições do homem do parque, a polícia desenhou um retrato falado. Assim que divulgaram na TV, chegaram centenas de telefonemas, porém o tal Ted parecia não ter nenhuma característica muito especial. Algumas testemunhas foram hipnotizadas para tentar se lembrarem de algo diferente. O sotaque, um pouco inglês, falou sobre jogar raquetebol para Janice Ott, o sorriso era algo especial. Falava sem erros gramaticais, soava culto, era bronzeado. E não havia mais nada além da maneira estranha com que havia encarado algumas das quase vítimas. O padrão dos ataques parecia se intensificar. Conforme agosto se aproximava, Anne voltava ao retrato falado de Ted, relia a descrição física e as referências a seu sotaque inglês. Ela não falava com Ted Bundy havia 8 meses, mas até onde se lembrava, ele também morava apenas alguns quarteirões de muitas das garotas desaparecidas. Após lutar contra esse pensamento, decidiu verificar se Ted possuía o mesmo carro. Entrou em contato com um detetive e ele confirmou que Ted Bundy tinha um Fusca e enviou as informações para Olympia, onde ele entraria na lista de 2.400 Teds suspeitos, o que não deu em nada e eventualmente ela se esqueceu disso. Nessa época, Ted entrou para a Universidade de Utah e foi contratado para trabalhar no Departamento de Serviços Emergenciais do estado de Washington. Alguns colegas de trabalho, como Carol Ann Boone, gostavam dele. Outros o consideravam um vigarista manipulador e sujeito que dizia trabalhar muito, mas produzia pouco. A ausência mais longa de Ted no trabalho foi entre quinta-feira, 11 de julho, e quarta-feira, 17 de julho. Ele telefonou para dizer que estava doente. Posteriormente, foi alvo de muitas brincadeiras com os desaparecimentos no lago Sammamish e da publicidade sobre o misterioso Ted que veio em seguida. Carol Ann Boone implicou com ele, inclusive. Apesar disso, ninguém levava essa possibilidade a sério. No total, 4 pessoas sugeriram o nome de Ted Bundy aos detetives. Um professor da Universidade de Washington, uma colega de trabalho, Anne Rule e Liz. Ted partiu para Salt Lake City e ainda falava com Liz com frequência, mas saía com diversas mulheres. No início de agosto, um homem havia feito intervalo para o almoço 3 km a leste do lago Sammamish. Enquanto desembrulhava o sanduíche, o apetite sumiu ao sentir o cheiro de carniça. Olhou para a ribanceira ao lado da estrada e viu o que acreditou ser a carcaça de um cervo. Ele se afastou para um local mais agradável e se esqueceu disso até abrir o jornal no dia 8 de setembro. Se ele tivesse notificado a polícia, teriam encontrado um corpo humano inteiro, mas acabaram encontrando apenas ossos. Um trabalhador de construção civil encontrou mandíbula, caixa torácica, coluna vertebral e notificou as autoridades. A área foi isolada e por 4 dias a polícia realizou buscas. Havia 8 tufos de cabelo, um crânio, uma caixa torácica, uma coluna vertebral, um maxilar inferior de outro crânio, inúmeros ossos pequenos e 5 fêmures. Não acharam roupas nem nada do tipo. A polícia então divulgou que encontraram os restos mortais de Janice Ott e Denise Nesland. Não mencionaram as outras descobertas, pois não foi possível identificar.
Na sexta-feira, dia 18 de outubro de 74, Melissa Smith, de 17 anos, saiu de uma pizzaria sozinha pouco depois das 22 horas. Ela nunca chegou em casa. Seu corpo foi encontrado 9 dias depois, perto do Park Summit, muitos quilômetros a leste de Salt Lake City, nas montanhas Wasatch. Ela havia sido espancada, possivelmente com pé de cabra, ao redor da cabeça. O corpo estava coberto de hematomas. Ela foi estrangulada com sua própria meia calça, com tanta força que até fraturou o osso. Na noite de Halloween, dia 31 de outubro, em Utah, Laura Ann, também de 17 anos, desapareceu após sair de uma lanchonete em direção a um parque. Os pais, que não moravam com ela, só ficaram sabendo 4 dias depois. No dia de ação de graças, 27 de novembro, seu corpo foi encontrado nas montanhas Wasatch, assim como o de Melissa. Foi espancada com tanta violência que o rosto estava irreconhecível. O pai a reconheceu por cicatrizes que tinha no braço. Sua autópsia foi bem parecida com a de Melissa. Nessa época, a amiga de Liz leu no jornal sobre as mortes das garotas e viu semelhanças físicas com as vítimas de Washington e insistiu para que Liz fosse à polícia novamente. Ela entrou em contato, porém a informação não garantiu nenhuma análise especial. Após isso, Liz terminou a amizade com sua melhor amiga por conta da aversão a Ted. Em 8 de novembro, Carol Durant decidiu ir ao Fashion Place Shopping Mall em Murray, Utah, pouco depois das 18h30. Ela folheava alguns livros na Walden's Bookstore quando olhou para cima e viu um homem ao seu lado. Ele vestia blazer, calça verde e sapato de couro envernizado, cabelos castanhos ondulados e bigode. Ele confirmou alguns dados do carro dela e informou que alguém tentou arrombar o carro. "Você se importaria em vir comigo para verificar se algo foi roubado?" Ela presumiu que ele fosse segurança ou policial e foi. Ele disse que seu parceiro estava com um ladrão sob custódia. "Talvez você o reconheça quando ver." Ela pediu para ver a identificação dele e ele apenas riu. Ela abriu o carro, olhou o interior e constatou que não faltava nada. O homem queria que ela abrisse a porta do passageiro e ela se negou. Ficou surpresa quando ele tentou abrir mesmo assim. Ele então a conduziu de volta ao shopping e disse que iriam à subestação identificar o ladrão. O homem andou mais rápido, passou por muitas lojas e saiu em outro estacionamento. Ela perguntou seu nome, impaciente e desconfiada. "Policial Roseland, Departamento de Polícia de Murray. Estamos quase lá." Parou do lado de fora de uma porta, tentou abrir e estava trancada. A porta dava na lavanderia, não na suposta subestação, mas Carol não sabia. Ele insistiu então que ela fosse com ele até a sede para dar queixa. Disse que a levaria no próprio carro. Carol estranhou quando viu um Fusca em vez de uma viatura e exigiu ver a identificação dele. De má vontade, ele exibiu rapidamente a carteira e a guardou de volta no bolso. Ele abriu a porta do passageiro e ela pensou em não entrar, porém ele estava impaciente. Assim que as portas se fecharam, ela sentiu o cheiro de álcool no hálito dele. Se negou a colocar o cinto de segurança e estava pronta para fugir, mas o carro já acelerava. Seguiam na direção oposta à delegacia e ela pensou se deveria gritar ou pular, mas estava rápido demais. Ele parou de repente e ela esticou a mão para a maçaneta, mas ele logo fechou a algema em seu pulso. Ela chutou e gritou enquanto ele tentava colocar a algema no outro pulso, o que fez com que ele errasse e colocasse no mesmo braço. O homem estava cada vez mais furioso e de repente puxou uma arma e a segurou ao lado da cabeça dela. "Se não parar de gritar, eu mato você." Ela caiu para fora do veículo e viu a arma cair no piso do carro. Ele pegou algo que parecia um pé de cabra e tentou acertá-la. Ela conseguiu se defender, o chutou no meio das pernas e correu. Um casal descia a avenida quando Carol foi iluminada pelos faróis do carro e eles a levaram para a delegacia. Ela contou aos policiais o que aconteceu e eles constataram que não havia nenhum policial Roseland e ninguém usava Fusca em serviço. No mesmo dia, às 22 horas, Debbie Kent, de 17 anos, saiu para buscar o irmão num rink de patinação e voltaria para buscar os pais na escola onde estavam. Diversos moradores dos apartamentos ao lado da escola lembram de ter ouvido gritos breves e estridentes no estacionamento entre as 22h30 e 23 horas. Era como se alguém estivesse com um medo mortal, gritos tão convincentes que eles saíram para vistoriar o estacionamento escuro. Não viram nada. A família de Debbie a esperou até o momento em que todo mundo já havia ido embora e sobrou apenas o carro deles no estacionamento. Ninguém voltou a ver Debbie Kent. A professora de teatro relatou que nos bastidores da peça foi abordada por um estranho insistindo para que ela fosse identificar um carro no estacionamento, o que ela negou.
Na manhã seguinte, vasculhando o estacionamento, os detetives encontraram a chave da algema de Carol DeRonch. Nessa mesma época, Ted Bundy não se saía tão bem na faculdade de Direito, com dificuldade para manter nota C. Em dezembro de 74, Liz voltou a repetir a suspeita sobre Ted para a polícia. Em janeiro de 75, Ted passou uma semana com Liz em Seattle e ela carregava a culpa de o ter denunciado. Ele foi gentil falando sobre casamento e assim ela esqueceu a suspeita sobre ele. No dia 12 de janeiro, Karen Campbell, enfermeira de 23 anos, passava as férias no Colorado com o noivo e os filhos dele. Após jantarem, foram para a sala de estar do hotel. Ao se lembrar da revista que estava no quarto, Karen foi buscá-la. Ela saiu do elevador no segundo andar, conversou com um grupo de médicos que estava no local e eles a observaram atravessar o corredor na direção do quarto. Mais tarde, percebendo a demora, seu noivo foi atrás e, como ela estava com a chave, ele bateu na porta e esperou ela atender. Sem resposta, buscou a cópia da chave na recepção. O quarto parecia estar exatamente como deixaram antes de saírem para jantar. Não havia sinal de Karen. Às 22 horas, ele telefonou para a polícia. Não encontraram nada. 6 dias depois, a alguns quilômetros do hotel, um homem notou uma reserva de pássaros circular acima de algo. O que restava do corpo nu de Karen jazia ali na neve manchada com o sangue dela. Ela morreu devido a repetidos golpes no crânio e sofreu cortes profundos com uma arma afiada. Não sobrou tecido suficiente no pescoço para dizer se foi estrangulada, mas o osso hioide se trincou. Ela tinha sido morta pouco tempo depois de subir para o seu quarto no hotel. Esse caso remeteu ao de Jorgen Hawkins, pois em algum lugar do corredor bem iluminado do hotel, entre os elevadores e o quarto 210, Karen encontrou seu assassino e desapareceu. No sábado, 1º de março de 75, um estudante trabalhava em um projeto florestal na montanha Taylor, Washington, e encontrou um crânio humano. Era de Brenda Ball. A polícia isolou o local e deu início a outra busca. Não acharam mais nada de Brenda, o que era estranho, pois mesmo que os animais tivessem espalhado o resto do esqueleto, deveria haver algo mais. Porém, no dia 3, um detetive tropeçou em outro crânio a 30 metros do de Brenda. Era tudo o que restava de Susan Rancor. Susan tinha sumido a 140 quilômetros de distância dali. Aparentemente, aquele era o próprio cemitério do assassino, onde ele levava apenas as cabeças decepadas das vítimas. Mais 15 metros e lá estava outro crânio. Era de Cat Parks, a 420 quilômetros de distância de onde sumiu. A primeira a desaparecer foi a última a ser encontrada, Linda Healy, desaparecida há 14 meses. Essas descobertas geraram muitos boatos sobre cultos, bruxaria e satanismo. A polícia foi soterrada por mensagens de pessoas que alegavam ter contato direto com um outro mundo. Os psiquiatras acreditavam que o assassino sofria de compulsão terrível que o forçava a caçar e matar o mesmo tipo de mulher de novo e de novo, pois não era capaz de assassiná-la vezes o suficiente para encontrar o desfecho. Após a seleção de 2.247 homens parecidos com Ted, sobraram 200 suspeitos, mas ainda era um número alto. O nome de Ted Bundy permaneceu na lista. No sábado, 15 de março, Julie Cunningham, de 26 anos, telefonou para a mãe e se despediram um pouco antes das 21 horas. Julie decidiu ir para um bar a alguns quarteirões de distância, porém nunca chegou. Denise Oliverson, de 25 anos, morava em uma cidadezinha da fronteira de Utah com o Colorado. Ela discutiu com o marido no dia 6 de abril e saiu de casa pedalando sua bicicleta, seguindo para a casa dos pais, porém nunca chegou lá. A polícia encontrou apenas a bicicleta e as sandálias embaixo de um viaduto. Melanie Cooley, de 18 anos, se afastou da escola em Nederland no dia 15 de abril. 8 dias depois, funcionários que reparavam a estrada Coal Creek Canyon encontraram o corpo agredido, a 32 quilômetros de distância. Foi espancada na parte de trás da cabeça a pedradas. Mãos amarradas e uma fronha imunda ainda estava retorcida no pescoço. No dia 1º de julho, Shelley Robertson, de 24 anos, desapareceu. Um policial a viu em um posto de gasolina em Golden, com um homem de cabelos desgrenhados em uma picape velha. Ninguém mais a viu depois disso. No dia 21 de agosto, 2 estudantes de mineração acharam um corpo nu de Shelley em uma mina a 160 quilômetros de distância. Obrigada por assistir até aqui. Essa foi a primeira parte da história de Ted Bundy. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e assista a parte 2.